Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. Hoje nós leremos no capítulo 35, o versículo 35, que traz por título O que revela o esplendor dos céus. Vamos à leitura bíblica? Não está na nossa revista, não faz parte da nossa leitura bíblica em classe, mas é um versículo simples. Diz-nos assim: Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Eliú continua nesse seu confronto. E aqui em particular ele chama a atenção dos quatro de uma vez só. Ele chama a atenção de Jó e chama a atenção dos três amigos de Jó também. E ele junta os quatro num só pacote e se coloca acima, dos quatro. A gente vê quanto que essa pessoa autodeclarada, essa pessoa que se autodenomina o entendido, a voz de Deus, essa pessoa que se autodenomina o conhecedor daquilo que é espiritual, daquilo que é divino, e ele é o representante, ele é o que detém a revelação. Os teólogos vão chamá-lo de revelacionista, porque tudo para ele se resume em esse conhecimento vasto que ele pensa ter de Deus, e ele já tem as respostas, tudo formulada na mente dele, já está tudo pronto, já está tudo desenhado e pronto. E a gente observa, irmãos, o quanto isso é falso, o quanto isso é falacioso, o quanto isso é mentiroso. Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente busque informação, a gente não consegue reter tudo, a gente não consegue aprender tanta coisa assim. A gente aprende bastante coisa, mas a maior parte das coisas fogem ao nosso olhar. A maior parte do conhecimento foge ao nosso entendimento. Nós não conseguimos assimilar tudo. É muita coisa, é muita informação. Irmãos, de coisas humanas, coisas terrenas, coisas mundanas. Mundana que eu não falo de pecado, não. Mundano eu falo de coisas físicas, coisas do nosso cotidiano. A gente não consegue aprender a assimilar tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter uma vida de aprendizado, tanto que por isso que a Bíblia vai falar sobre a velhice, e uma velhice melhor aproveitada é uma velhice onde essa pessoa se tornou mais sábia, essa pessoa se tornou mais paciente, essa pessoa se tornou mais compreensiva. Então um jovem biologicamente é incapaz de tal poder, de ganhar assim, ser um arquivo de conhecimento, ainda mais divino. Ou seja, além de conhecer as coisas do nosso mundo, ainda conhecer as coisas do mundo celestial. Ainda mais isso. Quando ele fala aqui sobre a questão dos céus, para que Jó olhasse para o céu e observasse, e contemplasse, ele pede assim: vê e contempla. Ou seja, vê, olha e medita um pouco sobre o que você está olhando. O céu é maior do que você. O céu o céu que ele está falando aqui não é o céu do Senhor Jesus, porque ele não conhecia, ele não sabia nem que existia. Olha isso, a arrogância desse rapaz. Ele nem sabia que existia o céu do Senhor Jesus. O céu que Paulo falou que foi visitar, que não dava para estar contando e falar das coisas, porque falta expressões na linguagem, no idioma, falta expressões para dizer das grandezas do céu. Então, não é desse céu que ele está falando. Ele está falando do céu que a gente vê com os nossos olhos nus. De novo, coisas mundanas. Ele está falando desse céu, ele está falando, tá vendo? Essas criações todas são maiores do que você. Você, mais para frente, ele vai discorrer sobre isso e ele vai falar: se você pecar ou se você não pecar, se você fizer maldades ou se você fizer bondades, se você for maligno ou se for benigno, não influencia nada para Deus.
nada disso vai importar. Porque você não pode fazer coisa alguma para Deus. Isso aí pode atingir um outro homem, mas a Deus não. E ele fala dessa profundidade, dessa grandiosidade que o céu é. E ele pede para contemplar, para que Jó contemplasse o céu. Fica aí olhando, observe, medite um pouco. Irmãos, olha a arrogância desse rapaz. Um rapaz chegar para um senhor, para uma pessoa bem mais idosa do que ele, e pedir isso, que isso? É falta de respeito até, né? Mas vamos entrar na ideia dele, vamos aceitar a proposta dele. E sim, o céu, com as suas galáxias, com os seus sistemas, né, com todas essas infinidades, esses bilhões de planetas e sistemas, na verdade, planetários, enfim, é incontável. As estrelas, por exemplo, a quantidade, boa parte dessas estrelas que a gente vê nem são estrelas, são galáxias. E essas galáxias que são, dentro delas existe infinidade de sistemas planetários, que são outros sistemas de estrelas e planetas e aquela coisa, enfim, não dá para contar, não dá para dizer quanto tem, quanto há. Agora, achar que a vida humana, a vida criada por Deus, essa vida onde Deus colocou o seu espírito, onde Deus colocou a sua identidade, esse ser que mesmo agora caído, mesmo agora distante de Deus, mas um ser que foi criado com a imagem e semelhança de Deus, achar que Deus valoriza mais as coisas inanimadas, as coisas sem vida criada, que Deus valoriza mais isso do que valoriza uma vida, é de fato desconhecer Deus. É de fato não saber quem é Deus. Hoje nós temos o conhecimento do Novo Testamento. E aí nós podemos lembrar do texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus ama tanto esse ser humano que vai descer à terra, que o Filho vai descer à terra, se tornar homem, viver como homem, para poder levar e resgatar o homem e levar de volta à sua posição original. Então, o homem ele não é assim abandonado, desprezado por Deus por causa do pecado, por causa da pequenez. Não. Por menor que nós pareçamos as estrelas em relação às estrelas, por menor que nós pareçamos em relação ao universo, a nossa vida tem mais importância do que o universo. Eu sei que alguns vão falar, não é assim, o homem não é o centro do universo. Quem te falou que não? Quem te falou foi alguém que tem uma opinião diferente. Ok, a gente respeita e a gente ouve, a gente até entende. Mas baseada na nossa fé, nós cremos num Deus participativo, num Deus que não está distante de nós, mas um Deus que está perto de nós, um Deus que quer viver conosco. Nós cremos nesse Deus. O nosso Deus ele não está perto das estrelas, ele está perto do ser humano. O nosso Deus não deu o seu Filho para morrer por causa das estrelas, por causa dos planetas. Ele deu o seu Filho para morrer por causa do ser humano. O nosso Deus ele gasta tempo investindo, não é por causa das estrelas. Não são as estrelas mais importantes que o ser humano. O ser humano ele também não é assim, vamos destruir tudo porque nós somos mais importantes. Não é isso, mas é que tudo foi criado para que tivesse um local para a vida habitar. Todo o sistema planetário, todo o sistema no universo, planeta Terra, né, geograficamente bem colocado aí entre o Sol e aquela coisa toda, está na linha certa, onde é possível ter vida. Isso tudo é cuidado de Deus, para que a vida pudesse florescer. E aqui estamos nós, criaturas de suas mãos, certo? Mas ainda mais profundo, irmãos, a gente pode ir além. Eu lembro de uma lição que nós estudamos quando estudávamos
o tabernáculo e os seus utensílios, eu lembro de uma lição, na verdade foram duas lições. Uma apresentou o lado de fora do tabernáculo e o quanto ele era bruto, o quanto ele era, olhando de fora, parecia uma coisa, né, monstruosa, uma coisa sem vida, o tabernáculo, a tenda no deserto. Mas quando você entrava dentro dela, o seu teto era pintado de azul, era azul e tinha desenhos de estrelas. E isso aqui fazia era uma figura do Senhor Jesus, que ali, Isaías vai dizer, não tinha parecendo em formosura, mas por dentro, mesmo esse homem bruto, mas quando Jesus falava, quando Jesus se manifestava, ele revelava o céu, ele revelava o amor de Deus, ele revelava a graça de Deus, ele revelava a glória divina. E é isso que nós precisamos ser. Então, ou seja, ele estava contemplando um céu físico, nós contemplamos um céu glorioso. Ele estava contemplando um céu físico, Jó estava começando a compreender o céu dos céus. Paulo fala de eu fui até o terceiro céu, e Jó estava começando a contemplar esse terceiro céu, começando a entender um pouco da vida divina, da revelação divina, da participação de Deus. Jó estava começando a compreender isso. E esse moço tão arrogante estava ainda muito longe de Deus, muito longe desse céu que ele mandava contemplar. Meu querido, hoje é um excelente dia para você fazer isso. Olhe para o céu. Aceite a proposta dele. Aceite a proposta de Eliú. Olhe para o céu. Mas veja que acima das nuvens, acima do sol, acima das estrelas, além das galáxias, existe um outro céu que os nossos olhos físicos não conseguem compreender, que esse céu é onde é a morada do nosso Deus. Mas que mesmo sendo lá a morada dele, ele também escolheu participar conosco, estar conosco nessa terra, no nosso dia a dia. Então sim, ele é divino, ele é magnífico, ele é maravilhoso, mas escolheu viver conosco, os imperfeitos, para nos justificar e nos aproximar mais dele. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Que esse dia seja um dia abençoado para você e para sua casa. Que esse dia seja um dia abençoado para você e sua família. Fiquem em paz. Deus vos abençoe em nome de Jesus.